Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio da 2ª temporada do nosso podcast Topa Tudo Portugal! E aí, pessoal, estavam com saudade da gente? Tudo bem? Amiga, eu notei outro dia que a gente nunca se apresenta. É Larissa mesmo. Abreu, Thalita Aragão. pra quem não conhece a gente ainda, né? Sejam bem-vindos. Gente, hoje a gente tem um convidado super especial. Vou logo dizendo que ele é português e fala rápido. Ou seja, vocês que lutem pra entender o que ele vai dizer. Liga o tradutor, vai Liga dar o certo. tradutor e a tecla sabe. Mas quem não entender, volta aí um pouquinho e eu vou, de vez em quando, colocar isso atento aqui. Se ele falar muito rápido, eu vou pedir para ele repetir. Mas o nosso entrevistado de hoje é o CEO de um grande grupo imobiliário pertencente a uma das maiores marcas imobiliárias do mundo, que é a 121. E este senhor fez o favor de nos dar a honra de vir ser entrevistado por nós hoje. Ele vai contar um pouco da história do grupo, da história dele enquanto empresário, até porque ele começou essa história há mais de 20 anos atrás, quando ainda estava na faculdade, e o pai dele virou para ele e disse assim: olha, tu vais ter que trabalhar. Pronto, e daí começou e hoje ele se tornou um grande empresário de sucesso, e é por isso que ele está aqui para contar um pouco dessa história de sucesso pra gente. É o nosso querido José Pedro Pina! Fundado em 2012, o Grupo 121 Nações tem em seu portfólio a agência número 1 de toda a Península Ibérica por 2 anos consecutivos. A missão do grupo é ser uma marca líder na prestação de um serviço de qualidade na mediação imobiliária. O foco diário do Grupo 121 Nações é desenvolver um negócio sólido e sustentável, baseado na especialização das suas equipas. Para isso, o Grupo 121 Nações dispõe de vários departamentos focados em profissionais qualificados para ajudar os seus clientes. Atualmente, o Grupo 121 Nações dispõe de 4 agências imobiliárias, 2 aqui na Expo, ou seja, Parque das Nações, uma em Sacavém e outra em Alcochete. E ainda esse ano de 2023 serão abertos mais 2 novos espaços. A equipe é composta por 300 consultores e todos os dias há o compromisso de acrescentar valor à atividade. Portanto, se você pensa em comprar, vender ou alugar um imóvel aqui em Portugal ou mesmo investir no mercado imobiliário português, entre em contato com um dos consultores do grupo Nações da 121. Bem-vindo! José Pedro, muito obrigada Olá. pela presença aqui. A gente está muito honrado de receber a tua presença. Gente, o José Pedro é CEO do grupo Nações, que pertence à marca 121. Tá bom? E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre a história dele, como eu já disse, e da história dessa grande marca. É mundial, Lari, né, é gente? Na mundial. verdade, 121 é uma das maiores empresas do ramo imobiliário mundial. É verdade. Exatamente. Não é? Bem-vindo. Obrigado. Bora começar pelo início, né? Quem é Zé Pedro Pina? O José Pedro Pina é um pai de família, tem 3 filhos, é casado há 16 anos. E do ponto de vista profissional é alguém que trabalha no ramo imobiliário já há muito tempo, como a Thalita disse, já há 21 anos, e que foi um bocadinho empurrado para o negócio imobiliário pelo meu pai. Não é que ele tivesse qualquer tipo de ligação ao negócio imobiliário, a verdade é que eu, como estava a falar, eu estava tirando curso na universidade. Sim. Eu nunca fui muito bom aluno, confesso, e aquele ano não me estava a correr muito bem, e o meu pai disse, acho que vais ter que começar a trabalhar, a ajudar a pagar as contas. E eu decidi, naquela altura, escolhi o ramo imobiliário e comecei há 21 anos como consultor imobiliário, Okay. do zero, do nada, e foi isso. E pronto, tenho feito o meu percurso e ao longo destes 21 anos devo muito ao negócio imobiliário. Na realidade, atualmente exerço funções como broker do Grupo Nações, que é um grupo grande, com muitos consultores que trabalham connosco, atualmente cerca de 300. E é isso. Entre muitas coisas, é José Pedro Pina, é isso. Muito bem. Boa. Como foi que começou a tua carreira profissional, Zé? A gente já viu aí que tem a ver com os inícios da Sim. adolescência, da vida adulta, não é? Mas conta só um pouquinho sobre como foi que tu foi despertando para ter essa visão mais empreendedora do negócio.
Bom, eu sempre trabalhei, mesmo antes da faculdade, ou seja, desde muito novo que trabalho e que sempre procurei ter a minha independência financeira face aos meus pais e poder ter as minhas coisas. Sempre foi algo que me motivou muito ser bem-sucedido. Durante muito tempo da minha vida e hoje também, aquilo que me motivou nunca foi o dinheiro. É verdade, nunca foi dinheiro. Foi poder estar à altura das situações em que me propunha. Que as pessoas olhassem para mim, sejam os meus clientes, os meus amigos, a minha família, que olhassem para mim e que dissessem que sentissem que eu estava a fazer bem as coisas, que tivessem orgulho naquilo que eu fazia todos os dias. E foi isso que me fez ir atrás sempre, estar à altura das situações, não conseguir ultrapassar sempre e superar-me e todos os dias fazer mais e melhor, e foi isso um bocado essa sempre a minha motivação. Bem, é isto. Aí tu começaste como consultor. Sim. E a partir daí... Eu comecei como consultor em 2001, consultor imobiliário em 2001, e a função do consultor imobiliário nessa altura e a forma como as pessoas olhavam para o papel de um consultor imobiliário era totalmente diferente do que é aquilo que é hoje. Era um trabalho muito mais descredibilizado. Eu imagino. E que as pessoas achavam que era um bocadinho quase o fim da linha, que era consultor imobiliário, mas na verdade é que eu vi naquela função e naquela oportunidade que me estava a ser dada um caminho e uma possibilidade de poder fazer coisas importantes e de chegar longe e de ser bem sucedido, e porque também era fácil olhar e perceber que havia algumas lacunas naquela tarefa e que era de alguma forma um desafio para mim colmatar aquelas lacunas e acrescentar valor e fazer as coisas de uma forma diferente. Eu tenho uma pergunta agora. A gente estava falando aqui de 20 anos atrás, né? Aqui em Portugal, ou seja, uma realidade que a gente não vivenciou. Eu tô aqui há 5 anos e pouco. Você tá há quanto, amiga? 6. 6. E como era o mercado imobiliário em Portugal na época que você iniciou? Certo. Era também totalmente diferente do que é agora. Era um mercado de compradores, em que quem dominava o mercado, quem dominava o negócio era quem tinha os compradores, ou seja, o produto estava muito disponível e era muito fácil chegar ao produto. Qualquer player que estava no mercado tinha acesso ao produto, à obra nova. Tipo como é no Brasil hoje. Um pouco. Há pouco estávamos a falar nisso, o paradigma é um bocado esse. Os imóveis estavam lá, e, portanto, quem tivesse um comprador tinha a grande probabilidade de fechar o negócio. Eu costumo dizer uma coisa gira, que eu não tive formação quando comecei no ramo imobiliário. A formação que eu tive foi: aqui é a máquina do café, aqui é a máquina das fotocópias e agora um bocado desenrasca-te. Pois é, estão aqui as chaves e se tiveres um cliente comprador vai mostrar os apartamentos. E foi isso. Mas depois sempre tive pessoas, obviamente, do meu lado e que me ajudaram, e nas empresas onde eu estive que deram quase essa formação on-job, mas era totalmente diferente do mercado do que é atualmente. Obviamente, hoje em dia, um consultor imobiliário é um profissional multifacetado, é alguém que tem que estar muito bem preparado para desempenhar essa função, todos os níveis, não é? E, portanto, a nível do marketing, a nível do discurso, a nível da gestão, a nível do conhecimento jurídico da função, e, portanto, é alguém que, se quiser acrescentar valor, tem que ser, de facto, um profissional muito dedicado e com uma consciência muito grande daquilo que é o seu papel no negócio, e é totalmente diferente. É curioso, você comentou das formações, porque eu vejo o mercado imobiliário aqui em Portugal sendo um dos que mais investe em formações. As pessoas que eu conheço, Thalita, outros consultores imobiliários, estão sempre em formações, né, constantes no negócio. E isso é muito interessante, porque realmente, para a gente crescer e evoluir, a gente precisa ter formações. Exato. A sua foi na vida. Na raça. Foi na raça. raça, sim. Bom, é verdade, eu acho que as formações, obviamente, são importantes. Mais importante que a formação é uma pessoa ter sempre a vontade de querer aprender. E a vontade de querer saber coisas novas e de estar a par daquilo que é, da forma como o mercado funciona. Atualmente, hoje, as principais marcas do mercado imobiliário também, a formação também é um negócio importante. E portanto, elas estão sempre muito disponíveis para dar formação aos consultores. E às pessoas que o querem de uma forma geral. Agora, sem dúvida nenhuma, como eu disse, o papel de um consultor imobiliário nos dias de hoje é um papel muito multifacetado, muito exigente, e para tal tu tens de ter conhecimento, e nada melhor do que teres formação, obviamente. Quando me perguntam, muita gente no Brasil me pergunta: Thalita, como é ser corretor aí em Portugal? Eu disse, primeiro de tudo, dependendo da realidade que você vive no Brasil, deve ser muito diferente. Mas quando me perguntam, precisa levar diploma, currículo, certificado, eu digo, olha, mais importante do que isso é você trazer a vontade de aprender e aplicar aquilo que aprende.
Né? Sem dúvida. O resto você consegue com o tempo e a experiência. Acho que isso é em qualquer setor, seja no imobiliário, seja qualquer setor. Acho que aquilo que define e que determina o sucesso ou o insucesso é a atitude, sem dúvida nenhuma. É a vontade, nós queremos fazer bem as coisas, mas depois também, obviamente, ter alguém do nosso lado que nos ensine e que nos diga o que é fazer bem as coisas, é que nos mostrar um pouco o caminho. Há pouco estávamos a falar também da questão do erro. Nas organizações onde eu faço parte, das empresas que eu tenho, eu incentivo muito ao erro. Eu gosto que as pessoas estejam à minha volta errem. Porque quem não erra não aprende e se não tirares uma perspectiva positiva do erro e não reconheceres que erraste, no futuro não vais aprender nada com isso. E portanto, a atitude é fundamental em tudo e essa vontade de querer ser bem sucedido é também determinante. Obviamente tens de ter as melhores ferramentas e a melhor formação para depois marcares a diferença junto dos teus clientes. Acho que isso de facto é fundamental. Hoje, e no mercado imobiliário como ele está ao dia de hoje, com as transformações que temos assistido nos últimos tempos, este é sem dúvida o tempo dos profissionais. E qualquer cliente, qualquer pessoa que se cruza com um consultor imobiliário, acho que consegue imediatamente reconhecer um bom profissional de um mau profissional. E é a minha obrigação, pelas funções que eu desempenho, ajudar os meus consultores a serem os melhores profissionais do mercado, dar-lhes as melhores ferramentas, as melhores formações, a melhor motivação, para que eles passem isso também para os clientes com que se cruzam e para os negócios com que eles fazem. Eu, quando sou cliente, não só do ramo imobiliário, em qualquer situação, no restaurante, quando vão comprar um carro, eu gosto de ser bem atendido por um bom profissional e reconheço isso muito facilmente. E quero que os meus clientes e que os meus consultores passem essa experiência para os clientes. Acho que é fundamental. É verdade. Acho que isso é muito importante. Sem dúvida. E sobre o Grupo Nações, né? Fala um pouquinho sobre a história, como é que começou essa... É porque hoje é um grupo, né? Como é que surgiu o grupo, né? Começou pequenininho e hoje é um império, meu povo. Começou muito pequenininho, de facto, há muito trabalho por trás, não há dúvida nenhuma, já há muitos anos também. O Grupo Nações juntou-se à 121 há 12 anos. E a verdade é que nós devemos muito à marca e à forma e aos ensinamentos que nos deram. Nós começámos muito pequenininho, a verdade comecei eu, o meu sócio, mais 2 pessoas, mais 2 e depois mais 3 mais tarde, que curiosamente essas 5 pessoas, esses originais, ainda estão todos connosco a trabalhar, passado 12 anos. Olha. Isso é uma coisa que a mim me enche de orgulho, é de facto as pessoas terem feito todo este percurso e todo este caminho connosco, ao nosso lado, muitos deles já com funções e com tarefas totalmente diferentes do que aquelas quando começaram, mas pronto, a verdade é que temos vindo a crescer ao longo do tempo. Temos aproveitado muito também o crescimento do mercado imobiliário em Portugal e em Lisboa particularmente. Temos investido muito naquilo que é este negócio, acreditado muito que é possível fazer a diferença. Pronto, e ao longo destes 11 anos a verdade é que conseguimos... atualmente temos 7 agências, temos 300 consultores, temos... 299 mais um. Exato. Porque com muito orgulho eu faço parte dessa família. Não é só mais um, é um consultor, obviamente. A Thalita juntou-se a nós há pouco tempo e é um orgulho tê-la também connosco. E uma responsabilidade. E pronto, é isto. O caminho faz caminhando e ainda temos muita coisa para fazer pela frente. E sempre com o objetivo muito claro, que é de fazer a diferença no mercado e de fazer as coisas de uma forma cada vez mais profissionalizada e que os nossos clientes sintam essa diferença. Quais momentos especiais no Grupo Nações que você consegue assim, pensar que realmente tenham tocado aí? O momento mais especial para mim foi quando nós chegámos ao número 1 ibérico, ou seja, quando a nossa agência foi considerada a melhor agência ibérica dentro da 121. Ou seja, demorámos algum tempo até lá chegar, foram, penso, 10 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, até chegar ao número 1 ibérico. Foi algo que nós lutámos muito para conseguir lá chegar. E esse para mim foi sem dúvida um momento muito especial, mas houve outros, houve momentos quando nós mudámos de agências, abrimos a nossa segunda agência, quando crescemos basicamente e quando atingimos determinados patamares, mas sem dúvida aquele que a mim me marca mais foi ter conseguido chegar ao número 1 ibérico. Já lá estamos há 2 anos e como é esse critério, Pedro, já agora? É por faturação. Faturação, não Sim, é? Ou seja, eles medem dentro da marca 121, Sim. tanto de Portugal como todas da Espanha também. Sim. Qual é a que chegou no aquela que fatura mais, exatamente. Aquela que tem os consultores mais bem-sucedidos dentro do negócio e aquela que na sua globalidade consegue faturar mais, vender mais imóveis e conseguir... exatamente, é em função disso. Sobre a missão, Pedro, do grupo, eu sei que tu já falaste aí um pouco sobre essa forma de incentivar os consultores, mas como é que tu definirias a missão do Grupo Nações hoje dentro do mercado imobiliário,
junto aos seus consultores e junto ao mercado? Junto aos consultores é simples. Nós continuamos a ser uma empresa, ok, que identifica potencial no potencial e valor nos consultores e transforma esse potencial em sucesso. Ou seja, nós gostamos de dizer que somos uma empresa de alta competição, em que disponibilizamos as melhores ferramentas para os nossos consultores serem empresários de sucesso e serem os melhores a fazerem aquilo que fazem. Eu digo muitas vezes que nós transformamos rookies em top producers. E é Rookies aqui, gente, é quando a pessoa está iniciando, Exato. entrando no Exato. Eu estou a tentar falar Eu já devagar. imaginei outra coisa. Aquele mas boneco verde. Eu ia perguntar, porque eu imaginei o boneco verde. Eu fui gente. logo traduzindo, porque Obrigada. quando a primeira vez falar, tá lindo, você é Hulk, eu digo, o que é Hulk? Aquele boneco Não, verde. Não, o rookie, iniciante, ou seja, é pegarem alguém que não percebe nada do ramo imobiliário entende e patavidas. transformá-lo num profissional de excelência. Essa é a nossa principal missão. E nós temos, destes 300 consultores, eu tenho um marco que a mim me enche de orgulho, em função disto que acabei de dizer. No meu top 10, nos meus melhores 10 consultores em termos de faturação, 10 deles começaram connosco sem saber absolutamente nada deste negócio. E isso para nós é sinal que estamos a fazer as coisas bem feitas. Sério, exato. Então, assim, por exemplo, se eu vivo em Portugal, tem pessoas aqui em Portugal ou que pretendem vir para Portugal. Se quiserem ingressar nesse negócio, nesse segmento, Certo. basta procurar o Grupo Nações, Acho vocês que dão sim. toda a formação do Exato. Hulk Exato. Do rookie. até você explodir. Até se tornar o que a gente chama de top producer. Exato. É. Não, e isso é legal, assim, falar, porque, assim, é um mercado que tem uma barreira de entrada mínima, Baixa. na minha visão, bem baixa. Aham. Porém, eu vejo muitas pessoas entrando e não conseguindo perdurar ali, justamente porque você falou uma coisa muito certa antes. Atitude e mentalidade. Certo. A pessoa realmente tem que se identificar e tem que querer, né, passar por essas Exato. etapas, mesmo tendo toda a formação. Né? Verdade. Eu costumo dizer que entrar no mercado imobiliário em Portugal é fácil. O difícil é permanecer. Certo. Ou seja, O ramo imobiliário, eu acho que tem um nível baixo de entrada. Qualquer pessoa pode entrar no ramo imobiliário. A verdade é que os comerciais, os consultores mais bem-sucedidos estão cá no ramo imobiliário, porque permite, de facto, atingir ganhos que são extraordinários face a outras profissões. atividades. É verdade. Mas é muito difícil. Eu digo muitas vezes, isto não é ciência de foguetões, isto não é preciso fazer parte da NASA para ser consultor imobiliário. Mas se tu queres ser bem-sucedido, tu tens que fazer as coisas muito bem feitas. Ah, pensei que estava... Desculpa. Tens que fazer as coisas mesmo muito bem feitas e portanto é isto. Estão cá profissionais muito competentes. Os melhores profissionais que eu conheço são consultores imobiliários. É difícil. Sim, é difícil. Não é? Eu acho que qualquer segmento é difícil, mas Sim. é realmente é a Tem que mentalidade, respeitar a o atitude. processo, né? Tem que respeitar o processo. Quem chega como Hulk tem que respeitar essa evolução que é própria do processo, Claro. né? Eu gosto muito dessa expressão, Thalita, que é respeitar o processo, e que é um bocado, a roda já está inventada, não é? Portanto, nós todos sabemos o que é preciso ser feito para tu teres sucesso e para seres bem sucedido. E portanto, agora tu respeitas o processo, como tu disseste, e fazes as coisas como elas têm que ser feitas, e muito na base do sacrifício, da mentalidade, do mindset necessário, mas sabes, se fizeres as coisas daquela forma, o sucesso é uma consequência. E é um bocado isso. Eu acho que acho que no ramo imobiliário é um negócio que já está muito inventado e, portanto, não há que inventar muito mais. É limitar a fazer as coisas um pouco como elas sabem, como elas têm que ser feitas. E já agora, gente, a Lari falou aí, se a pessoa chegar e quiser entrar no mercado imobiliário, ser consultor imobiliário aqui, o Grupo Nações tanto tem as lojas aqui em Lisboa, como tem também em Alcochete, No Montijo. no Montijo, Sim. e vai ter agora no Porto. Estamos a abrir no Porto agora. Estamos sim. abrindo no Porto. Ou seja, nos 4 cantos do país você encontra 121 nações. Ela dá o pitch dela. Sim, Ela é dá o verdade, pitch dela. tem toda a razão. Mas isso que você falou, eu achei muito interessante, porque, assim, minha visão, comparando o mercado imobiliário Brasil-Portugal, é que aqui em Portugal, realmente, se você for uma pessoa ambiciosa, que, quando eu digo ambiciosa no bom sentido, não gananciosa, é ambiciosa, Sim. realmente, o mercado imobiliário é, de fato, uma ótima opção, porque ele não tem, assim, um limite, um teto, né? Aqui, se você for Exatamente. buscar as vagas, os salários e tudo mais, como a gente falou anteriormente, é muito mal remunerado, na minha visão. Então, é uma possibilidade, e olha que eu estou falando assim, olhando de fora, eu nem sou consultora imobiliária, mas eu vejo como um dos segmentos que, de fato, é uma opção para pessoas ambiciosas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que permite, no ramo da mediação imobiliária, ganhar
algo absolutamente extraordinário. Ou seja, chegar a patamares que outras áreas de negócio, outras áreas comerciais, simplesmente não é possível. E o ramo imobiliário e o mercado imobiliário atualmente e nos últimos anos em Portugal também tem crescido muito. Muito alavancada pelas taxas de juros baixas, pela procura internacional, pelo crescimento do turismo em Portugal de uma forma geral e investidores que vieram atrás desse retorno. Portanto, o mercado imobiliário esteve muito aquecido nos últimos anos, cresceu muito em termos de procura e, portanto, os bons profissionais têm aqui, de facto, uma oportunidade para serem muito bem sucedidos. Agora, não é fácil, não. É um mercado muito competitivo, sim. Há muitas pessoas a fazerem esta função, a serem consultores imobiliários. Mas há sempre espaço para a qualidade e para o Principalmente para os bons profissionais. Exatamente. É aquilo que tu disseste. É como se a gente estivesse atravessando uma fase de peneiramento. Né? Peneiramento no sentido da peneira, o atravessador. Sim. Né? Com o tempo, é como se houvesse uma seleção natural. Verdade. Digamos assim. Sim, né? E à medida que também agora o mercado está em transformação, não é? Estão a chegar novas dificuldades ao mercado imobiliário. Pois é. Esta é uma altura também que vai separar, cá em Portugal utilizamos esta expressão, o trigo do joio. E, portanto, aqueles que não são bons profissionais, aqueles que não se esforçam para fazer as coisas de uma forma diferenciada, aqueles que não querem acrescentar valor aos clientes, aqueles que não são profissionais, esses vão sair. Pois é. Portanto, Acho que a competição também automaticamente faz com que isso exatamente. aconteça, né? A seleção natural. Os bons se destacam, a seleção né? Os que se buscam informações e se comunicar melhor, vender, enfim. Né? Até porque eu costumo dizer, nessa nossa profissão, a gente primeiro vende o nosso serviço. Depois é que vende o imóvel. Claro. Né? Porque no Brasil fala-se muito assim, eu já vi pessoas dizendo assim, Thalita, como é que estão as vendas dos imóveis? Eu digo, olha, mais importante do que como é que estão as vendas é como é que estão as angariações. Assim, no sentido de que primeiro eu vendo o meu serviço, primeiro eu vendo a minha imagem como profissional, imagem e serviço e prestação desse serviço. E depois, como consequência disso, vem o imóvel, a venda do imóvel. Não é só uma questão de taxas de vendas de imóveis em volume, de 1 unidade, 2 unidades, enfim. É um pouco diferente, mas eu acho muito bom ressaltar isso. Qual é a próxima pergunta, Lari? Se você pudesse tomar um cafezinho todos os dias com seus consultores, o que você diria para eles? Eu normalmente tomo, com todos não, mas tomo sempre café todos os dias. É verdade. Quando a gente chega nas reuniões do grupo, né? Um senhor como esse, vocês devem imaginar que ele é muito ocupado. Aí quando chega nas reuniões, sempre tá assim, um intervalo, eu vou lá tomar café com ele. Normalmente o tempo de café eu não gosto de falar profissional. Gosto de perguntar pelas pessoas, como é que está a correr a vida delas, como é que está a família, se eles precisam de ajuda. Gosto de ouvir, acho que é importante nós também conhecermos as pessoas com quem trabalhamos, não apenas nos relacionarmos do ponto de vista profissional. Que a componente humana eu acho que é muito importante. E nós temos que, às vezes, investir algum tempo para conhecer essa parte humana daquele ser humano que está à tua frente. Eu acho que sempre foi isso um bocadinho que me destacou, a mim e ao meu sócio, a capacidade que nós temos de estar próximo das pessoas. Como a Thalita disse, eu acho que é muito importante. Não é só mais quantas vendas fizeste, quanto é que faturaste, quanto é quantos 1000 euros é que fizeste isto. Não é isso. Eu acho que isto é sobre as pessoas e o dinheiro e os resultados são uma consequência. Se tu tratares bem as pessoas, elas vão se sentir acarinhadas, bem tratadas e depois vão entregar mais resultados. E é isso que nós sempre fizemos. E, portanto, quando bebo café com essas pessoas, falo dos filhos, falo besteira, exatamente, rimos-nos. No último café, a gente foi falar sobre Instagram e ele veio me perguntar, Thalita, como é que tu faz isso? Como é esse negócio desses stories? Tu consegues mesmo ter negócios tirados do Instagram? Eu digo, então, os últimos, 50 negócios que eu fiz, todos foram de pessoas que me conheceram pelo Instagram. Ou seja, essa coisa da figura humana, da conexão, de criar essa relação, para isso é fundamental. E o líder é isso, né? Aquela pessoa que os consultores querem viver uma vida parecida, querem atingir resultados parecidos. Então, assim, é muito importante essa conexão humana. E automaticamente a pessoa se sente parte da equipe, parte da empresa e vai entregar. Muito mais, sim, sem dúvida. A 121 Nações tem muito isso, gente. Temos reuniões mensais de todas as lojas. Tem agora o Team Building, que vai ser um evento, vai todo mundo para Sesimbra, uma espécie de um hotel, onde vamos passar lá o dia fazendo atividades. A própria loja a qual eu pertenço também, assim como cada uma... de vez em quando organiza atividades, né, Zé? Organiza coisas assim para fugir um pouco daquela rotina, para não parecer, porque no fundo, só para vocês entenderem, nós consultores imobiliários somos empresários que atuam dentro de uma grande empresa.
A verdade é essa. Cada um de nós é dono da sua própria agenda, faz a gerência do seu próprio tempo, das suas finanças, da sua empresa, da sua contabilidade. Então, nós não temos aqui, digamos assim, vínculos empregatícios. Então, se essa relação entre nós e a empresa a qual nós prestamos serviços for muito seca, ou seja, não tiver nem um pouco dessa relação humana que o Pedro falou, isso se torna muito chato, entendeu? E, além disso, faz a gente não ter vontade de produzir. E é por isso que é visível quando algumas pessoas entram para o grupo, se sentem tão bem ali que os resultados alavancam, as coisas crescem e as coisas acabam por fluir. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Pedro, fala um pouquinho sobre o mercado de Lori. Eu tô rindo, você tá chamando ele de Pedro. Ele falou que Pedro só chama as pessoas, como é que já não Da estão... família dele. Pronto, eu sou prima. Mas você é da família, né? pronto. Não é uma prima afastada que É uma vi no prima Brasil. afastada. Zé Pedro, Eu tô- então, Pode chamar. fala um pouco sobre a tua visão do mercado imobiliário em Portugal hoje. Como é que tu achas, né? A gente já falou um pouquinho, comparando com 2001, que foi o ano que tu conheceste. O mercado está em clara transformação. Nós, nos últimos anos, tínhamos assistido a um crescimento muito claro, principalmente porque as taxas de juros estavam muito baixas, historicamente estiveram no mais baixo possível. E, portanto, isso fazia, aliado a outros fatores, com que a procura nacional fosse muito forte. E agora, com esta subida e com esta escalada das taxas de juros, tem trazido mais dificuldades. Ou seja, tem havido aqui uma mudança em relação à procura. Há menos clientes capacitados a comprar, nomeadamente até clientes nacionais. Também temos assistido aqui a uma mudança de políticas governamentais para refriarem a procura internacional, com os fins dos vistos gold, com as dificuldades que colocaram no mercado do alojamento local também. E, portanto, o mercado está em transformação e em mudança. Mas é assim que os mercados funcionam, não é? Portanto, há momentos de crescimento, há momentos de estagnação e, portanto, nós neste momento estamos num momento em que as coisas estão a redefinir. Mas se há coisa que eu tenho muito orgulho de fazer parte do mercado da mediação imobiliária, é que os profissionais que fazem parte dele são pessoas com uma grande capacidade de adaptação. E eu acredito que rapidamente nós nos vamos adaptar a esta mudança, já nos estamos a adaptar a esta mudança. Verdade. E vamos continuar a levar este negócio para a frente. E, portanto, eu sou do tempo em que o mercado, e sim, passámos por uma crise muito pronunciada na altura da crise do subprime, e não tem paralelo com aquilo que se está a viver atualmente. Acho que agora estamos a viver um momento de redefinição, continua a haver procura, Portugal continua a ser um sítio fantástico para viver, um sítio muito interessante para os investidores continuarem a investir, com muitas oportunidades no ramo e no mercado imobiliário, e o negócio imobiliário também continua a ser um negócio um bem que envolve bem de primeira necessidade, que é a habitação. Portanto, as pessoas casam-se, as pessoas divorciam-se, as famílias crescem, as pessoas precisam de habitação. E as pessoas saem das casas dos pais, outras divorciam-se e, portanto, precisam de casas. E outras muitas, né? Exato, cada vez mais. Outras morrem. Ainda bem, morreram, ainda bem. Eu digo assim, outras morrem e os filhos vão vender a casa do outro. Acontece. Enfim. Exato. Portanto, há muitas oportunidades. Mas é verdade. A que tu atribuis, Zé, assim, essa grande procura do mercado estrangeiro vindo para Portugal? Como é que tu achas que... Bom, primeiro teve a ver também com as políticas governamentais, nomeadamente os vistos gold, a concessão de vistos de residência. Exato. Isso atraiu muito investimento internacional e as pessoas que vinham à procura não só da habitação, mas principalmente de entrar em Portugal e na Europa por via da aquisição de habitação. Exato. Mas principalmente porque Portugal é um país fantástico. É um país mesmo muito bonito, que tem um clima fantástico, imensa segurança, e acho que quase que o mundo descobriu Portugal e descobriu Lisboa. E, portanto, nós de um momento para o outro começámos a ser invadidos, não é uma expressão muito boa, mas, portanto, passámos a ser inundados com clientes de diferentes nacionalidades. E, portanto, também não estávamos muito bem preparados para uma procura tão grande. Portugal não tinha assim e não tem ainda muita oferta, sobretudo de projetos novos, de obra nova. Teve que se adaptar a isso. E é com muito orgulho que nós passamos por Lisboa e vemos pessoas de todas as nacionalidades, brasileiros, mas isso sempre foi, mas pessoas de todo o mundo. Eu sempre que atendo clientes estrangeiros, eu faço sempre essa pergunta. O que levou você a escolher Portugal? Às vezes, por exemplo, agora eu estou atendendo uma cliente de Boston,
né? Já atendi há uns 2 meses atrás uns clientes que vieram, eles moravam em Nova York. Sim. E eu sempre faço essa pergunta, mas por curiosidade, por quê? Isso. E muitos dizem, Thalita, primeiro de tudo, além daquela coisa geográfica, parece que, Certo. né? Por exemplo, eu já tive clientes que moravam na África do Sul e queriam comprar um imóvel aqui porque o filho ia fazer faculdade na Inglaterra. Certo. Então queriam se sentir mais próximos do filho. Pronto. Enfim, então, além do ponto geográfico, é como se estivesse meio que no centro, né? Ali Entre a América, a África, a Europa, e nós estamos exato. aqui quase Além numa... disso, todos esses outros fatores. É o turismo, são as praias, é o clima, né? Comida. A comida, a culinária, Segurança. os vinhos, os azeites. Eu fico pela comida. Adoro. Não, eu sou uma grande fã também de Portugal. Para os brasileiros, a segurança é um dos principal. fatores que, de fato, Exato. atrai mais. E Realmente, também eu acho que a sem sombra de E a língua facilidade, também, né? né? Os brasileiros também, o facto de falarmos da língua. mesma A língua. língua e também a é algo- facilidade documental Certo. para vir para cá é muito maior do que pra qualquer outro adquirir- país. Né? Exatamente. Sim. Exatamente. Quais são, uma curiosidade, quais são as nacionalidades que mais investem aqui em Portugal, nesse mercado imobiliário? Nós, o ano passado, eu tenho esses números, cerca de 20% do negócio que nós fizemos, entre 20% a 25%, foram com clientes internacionais. Ou seja, 25% das pessoas que compraram com a minha empresa não eram portugueses. A maioria e as nacionalidades, as principais nacionalidades são chineses. Okay? Os chineses investiram muito e compraram muito connosco, mas depois vamos tendo que picos, como a Thalita estava a falar, agora temos 2 clientes dos Estados Unidos. Exato. E de facto nós nos últimos tempos temos sentido muitos clientes da América do Norte a comprarem cá. Temos muitos clientes franceses também. Exato. Temos muitos clientes, nós temos um canal muito próximo com a Turquia, fazemos muitos negócios com a Turquia e com os turcos. Médio Oriente também, mas é um bocado Brasileiros, não? Há brasileiros também, sim, mas brasileiros já fazem parte da casa. Brasileiro já tá em Já não conta quase. Brasileiro é estrangeiro? Agora já a chegada no já. grupo, eu tô trazendo, arrastando a malta do Brasil todo. Malta é galera, gente. Nossos Nossa, primos, né? Nossos primos. Pois é. Não, nós temos no Grupo Nações muitos brasileiros com quem trabalhamos, não só consultores, mas dentro do meu staff tenho muitas pessoas que são brasileiras. Eu gosto muito de trabalhar com brasileiros, são pessoas com uma grande capacidade comercial, como eu disse, e muito divertidos para trabalhar. A maioria deles são bem dispostos e sempre com um sorriso na cara. Isso ajuda imenso. É verdade. É, o brasileiro tem. E assim, como você falou, para um americano chegar aqui em Portugal, investir no imóvel e viver a vida com os custos daqui, é muito barato, gente. Verdade. É incomparável, né? Para sair para comer, para cultura, para diversão, certo. para educação. Tudo é infinitamente mais em conta. Comparativo com a América do Norte é muito mais barato, claro. E mesmo com Lisboa e Portugal, comparativamente com as principais cidades europeias e com os países europeus, é um país de facto com um estilo de vida e com um nível de vida muito mais barato. Isso de facto também ajuda, sem dúvida nenhuma. E agora, ultimamente, com a subida do dólar face ao euro, os clientes norte-americanos ainda ficaram ainda com mais capacidade de compra. E isso obviamente também tem ajudado. Sim. Esses meus clientes disseram, quando eu perguntei o que é que levou vocês a virem para Portugal, a comprar um imóvel vosso aqui, eles disseram o preço. Certo. O preço aqui é muito mais barato que comprar um apartamento em Nova York. É verdade. E eu- Sem dúvida. E eles buscam esse clima mais ameno, né? Eu vejo isso, já vi em Boston, já vi em países mais frios. E assim, quando eu me mudei pra cá, muitos amigos, muitas pessoas, tipo assim, ficavam olhando assim, nossa, mas você tá com essa roupa? Como assim esse mês? Tá calor? Como assim? E as pessoas realmente têm esse desejo, né? Na maior parte das vezes. O céu azul. Tá com essa- Meu marido tava em Angola agora, ficou 2 meses lá em Luanda, ficou totalmente embaçado durante 2 nesse meses. Ele não viu o sol. Mandava foto da janela, aquele céu azul, lisboeta. Então a gente tem isso aqui, né? Essas Bom, dizem vantagens. Lisboa é a cidade com a luz mais bonita do mundo. Há Pois quem é. diga isso. Também É. estamos rodeados de mar e de água e a cidade é branca. E sim, e nós temos em Portugal temos, sei lá, 4 meses de mau tempo e o resto do ano normalmente está bom tempo. Não é? E Isso é- mesmo assim, eu já notei que mesmo no inverno, acho que você já deve ter notado, Lari, mesmo em dias, às vezes, frios, aquele céu azul é Certo. incomparavelmente É lindo, não é? incompa- A luz em Lisboa é luz muito é bonita. linda. E parece que aquilo, eu já ouvi, eu não sei se isso faz parte das poesias aí Certo. da vida, mas eu já ouvi dizer que esse também é um dos, digamos assim, Encantos, um né? dos encantos que os azulejos em Lisboa Exato. trazem. Porque eles refletem Refletem a a luz luz. do sol, Exato. né? E tornam a luz de Lisboa inigualável. E o É a luz calçada, boa. a calçada é branca, os prédios são todos de pedras brancas e isso reflete a luz. E depois temos mar de um lado, rio do outro e
Aqueles coisa... prédiozinhos coloridos do centro de Lisboa também tem é o seu lindo. charme. Mas é engraçado que é só Lisboa. Por exemplo, nós vamos para o norte e o norte é assim mais escuro, não é? É gótico. É gótico. Mas Lisboa, eu vou muitas vezes ao norte e quando chego a Também. Lisboa parece que às vezes tenho que pôr os óculos escuros por causa da... Eu... É quase como estar no Exatamente. Luz, chega E o dói. mais interessante de Portugal, na minha visão, é que é um país tão pequeno territorialmente, mas tão rico, verdade. né, em diversidade. mesmo. A gente tem ao norte de Portugal, nossa, cidades históricas lindíssimas, com castelos, históricas, vilas, aldeias. medievais. Ali no centro, neva em Portugal, na Serra da Estrela, e depois você vai descendo, assim. Aí você tem as paisagens do Douro. Aí você tem Alentejo. a reserva do Tejo. Gerês. Aí desce que chega aqui no Gerês, meio. gente, o Gerês cachoeira. como se fosse lá no Brasil. Tipo o nosso Pantanal, digamos assim. Aquela. Ou então, Ai, tem dois nomes que me fugiram agora. Aquelas Cidade cachoeiras de Bonito? lindíssimas. Não. Não, na Bahia. Como é que é o nome? Enfim. Ai, meu Deus. Depois tu lembra. Dos Mas a reserva do Gerês Veadeiros. Veadeiros. Fica no norte de Portugal, já encostando com a Espanha, pegando a parte da Galícia, Sim, que sim. é, né? A Galícia da Espanha. E tem paisagens fantásticas, passadiços, a maior ponte pedonal, não sei do quanto, que é aquela de Arouca. Né? Arouca. Enfim, um país desse tamanho. Não se resume com ao uma Algarve, Aí você né? chega no centro de Portugal, você pega ali Évora, toda a parte do Alentejo, com aquela riqueza da paisagem mais árida, Mais mas desértica. também com a sua beleza, com o seu calor, com o seu clima. E no o sul, Algarve, o né? Algarve. Um monte Só de isso. praia. Só isso, um monte Que de por praias, sinal, gente, falésias. você já viu um monte de brasileiro falar Algarvês. É Algarve. É, gente, e não, lembrando, Algarve é o nome da região, não é um estado. Aliás, aqui, eu sempre publico isso nas minhas redes sociais, aqui a divisão territorial é diferente do Brasil. Não é estados e cidades, ou seja, estados e municípios. É distritos Províncias. e províncias, exatamente. Ou seja, os concelhos. E dentro dos concelhos tem as freguesias. Mas isso é tema para outro capítulo. Siga o perfil da Thalita, ela fala sobre siga tudo para isso. mais dicas. Bom, bora de bate-volta Bora. ou bate-bola, que a gente até hoje não Bate-bola. definiu, gente, o nome do quadro. Bate-bola. Bate-bola ou bate-volta. Ou seja, a gente Mas fala uma peraí. palavra... Diz. Antes ficou alguma coisa pra perguntar Tinha pro... só uma pergunta aqui sobre o diferencial do Grupo Nações. Já que a gente falou que há muita concorrência, que... enfim, o há que muito... faz, né? o Uma que pessoa que- escolher o Grupo Nações versus um... Eu acho que eu toquei um pouco... Tanto há para pouco- trabalhar como para comprar, tá, Zé? Bom, como cliente, é Exato. trabalhar com os melhores profissionais. É isso que tentar ter uma experiência muito positiva com as pessoas que trabalham no Grupo Nações e sentir que são totalmente acompanhadas. Seja um cliente nacional, seja um cliente internacional, sentir que está a trabalhar com uma empresa que transmite confiança, segurança, celeridade e que as coisas acontecem de uma forma muito segura. Até porque, desculpa, Pedro, só, Sim. no Grupo Nações, gente, há vários departamentos. A gente não se limita àquele prestação de serviço como uma simples imobiliária. A gente tem um departamento jurídico, tem um departamento financeiro, tem um departamento de formação, tem um departamento de crédito, Marketing. que ajuda os clientes a conseguirem seu crédito, a conseguirem o seu financiamento para conseguir comprar o seu imóvel. Então, há uma máquina atrás do consultor imobiliário. Principalmente o meu. Tô brincando. Mas vai, Zé, continua. Sim, mas é isso. E o diferencial para os consultores, no fundo, é trabalhar numa empresa que se preocupa pelo lado humano dos consultores, que está do lado dos consultores, que não se limita a olhar para as pessoas como um número, mas para olhar para as pessoas por aquilo que elas são verdadeiramente e muito focada em subir o nível, em fazer as pessoas fazerem coisas importantes e crescerem nesta atividade e neste negócio. Eu costumo dizer, eu não me relaciono com as pessoas pela percentagem, relaciono por aquilo que lhes acrescento. Isso para mim é muito importante. Todos os dias tentar acrescentar coisas novas, desafiar, ser um exemplo para as pessoas que trabalham comigo e que elas se sintam muito bem por fazerem parte deste grupo. Também disse há pouco, e acho que para mim é um motivo de grande orgulho, nós somos... não sei, talvez, mas somos uma empresa que retém as pessoas. Ou seja, as pessoas que começaram connosco a trabalhar lá atrás em 2012, estão hoje ainda todas cá a trabalhar connosco e não é por terem tido a oportunidade de ir para outros sítios, elas devem ser desafiadas com certeza para irem trabalhar para outras marcas, mas a verdade é que elas ficam connosco porque se sentem bem e porque gostam de trabalhar connosco e isso para mim obviamente é um motivo de orgulho e enquanto eu continuar a conseguir fazer isso é bom sinal. E é que estou a fazer bem as coisas. Excelente. É excelente. isso Obrigado. aí, É isso mesmo. boa. Onde é que eu assino? Bora. Já assinaste? Já tá assinado, amiga. Agora Então vamos pro vamos pro bate-volta. bate-volta. Vai. Vamos lá. Um livro, Zé. A Bíblia.
Boa. Uma comida. Sardinhas. Olha, gente, é típico sardinha aqui. Se você vier a Lisboa nos meses de junho, julho, com certeza não pode deixar de provar uma boa sardinhada. Assada, exato. As sardinhas assadas. Boa. Não abro mão de... Da minha família. Boa. Um doce. Baba de camelo. Adoro! Gente, é uma delícia. É tipo o nosso... Gente, Fala, a amiga, primeira vez, explica. ó, eu tinha chegado em Portugal e falaram, prova baba de camelo, eu já imaginei um doce melequento, uma coisa horrorosa, né? Eu, baba de camelo. camelo, é engraçado. Mas, gente, é tipo um caramelo, tá entendendo? Assim, uma mistura do leite condensado com gemas de... Olha, Sabe aquele doce de leite feito era na casa do meu avô fazia? O leite condensado, colocava na panela pra fazer ali, cozinhar. E aí mistura com ovo e coco. Tem coco? não. Ih, gente. Tem depois umas claras batidas em neve pra ele Mas ficar é leite mais leve. condensado. Ah, eu mousse de leite confundi, não tem condensado. coco. É, mas mas é muito É bom. tipo um mousse de leite condensado. É um tão espetáculo. famoso aqui que teve sundae do McDonald's de baba de camelo. verdade. Exatamente. É, Mas É aí isso. eles não pagaram os nossos direitos autorais. enfim. Não pagaram ao camelo. É o camelo. Pronto, depois Vai. de um doce, tenho medo de... Tenho medo do... Tenho medo da morte, obviamente. Toda a gente tem medo da morte. É. Um filme. É um filme Gato Preto, Gato Branco. Olha, nunca Nunca ouvi falar. É assim falar. uma comédia dos Balcãs, é muito giro. É? Marcou-me numa altura da minha vida. Tá bem. Ok. Um perrengue. Traduzindo, o perrengue é tipo uma vergonha, uma situação embaraçadora, uma situação engraçada, qualquer coisa assim que tu tenhas Ah, vivido. tive muitas. Tive uma quando era consultor, uma vez um senhor que era muito nosso amigo, passava lá sempre junto à agência e que nos disse um dia que tinha uma casa para vender no centro do país. E eu, ok, muito bem. Nós tivemos um evento da 121 e aproveitámos, esse evento era lá próximo, para ir conhecer a casa dele. Ele deu-nos a chave. E eu fui com um fotógrafo e quando lá chegámos estava muito calor, estavam para uns 40 graus e a casa tinha uma piscina. E nós, não estava ninguém na casa, decidimos ir dar um mergulho à piscina sem Não ele saber. Só que o fotógrafo tirou as fotografias de nós na piscina. Ai, Só que no dia a seguir o senhor disse, então mostre lá as fotografias. E eu mostrei-lhe as fotografias comigo a mergulhar para dentro da piscina, sem querer, fiquei super envergonhado, ele achou-me essa piada. Mas pronto, foi assim um momento engraçado na minha atividade. Foi o calor. Foi o calor, exato. E não foi nada justificado. profissional, mas foi um momento que nos deixou ali, não era para ele ter sabido. pronto, foi um perrengue justificado. Isso. Muito bem. Ó, a parte da minha casa preferida é... É a garagem. Garagem? Eu gosto muito de carros. Ai, meu Deus, ele deve ter uma coleção de Porsches. Eu imaginei Obrigada. aquelas garagens americanas, cheias de ferramentas. É eu um pouco assim, é isso. isso. É mais. Eu Que gosto da garagem. legal. Muita gente fala da cozinha, Não. da sala. Da garagem Eu gosto inusitado. Garagem, fantástico. Uma viagem, Zé. Hum, Que te marcou. Maldivas, gostei de ir às Maldivas. Que giro. Ai, Maldivas está na Chiquérrimo. lista. Desculpa aí. Tô em casa e gosto de... Gosto de estar com os meus filhos e com a minha mulher e brincar com as minhas filhas também. Um arrependimento. Do que não fiz. Só isso. Só me arrependo das coisas que não fiz. Não tenho nenhum em concreto. Não sou uma pessoa de me arrepender. Sou uma pessoa de me lançar e de mandar para a frente. Tenho, sei lá, arrependimento de não ter feito isso, se calhar, em algumas fases da minha vida. Mas, de uma forma geral, não tenho muitos arrependimentos. Boa. Tenho muita vontade de... Ser feliz. Boa. Uma mania. Ui, tenho tantas. Eu sou muito supersticioso. Sério? Conta! Conta, Zé. Sempre. Podemos abrir exceção e aceitar mais de uma. Por exemplo, eu saio da cama sempre da mesma maneira, toco sempre com o mesmo primeiro pé no chão, Ai, sério? certo? Há determinados rituais que eu tenho ao longo do meu dia que cumpro. Não faz sentido nenhum, não é lógico, mas para mim dá-me aqui algum conforto. Entendi. E eu vou respeitando E eu esses vou rituais. respeitando e vou fazer. Bem, a equipa que ganha não mexe e, portanto, as coisas têm corrido bem e eu vou É fazendo. isso, Mas isso. às vezes condiciona um bocadinho. Nós temos aqueles Exato. rituais todos. Pois, Aham. Entrando legal. no avião, eu só entro com direito também, com a perna. Eu com o saio pé da cama sempre com o pé direito no É. chão. Ah, é? Exato. direito. Do avião eu vou, né, esporadicamente. Agora da cama todos os dias, uau. Tem gente que tem mania, por exemplo, deixar coisas arrumadas, de sempre pegar não sei o que com a mão direita. Ou então, eu já vi pessoas que têm uma mania, sabe de quê? Quando estão nervosas, vão fazendo assim, aí depois vai voltando os dedos. Eu uso as mesmas canetas, tenho aquelas canetas que me dão sorte, as outras que não Ai, me dão é, Zé, sorte. Olha. que legal, muito bom. Não faz
mesmo sentido, mas pronto. Tudo certo, É pronto. como é. O universo entende e tá dando certo. Isso. Ousadia é... Ousadia é nós lutarmos pelos nossos sonhos todos os dias, é continuarmos a irmos atrás dos nossos sonhos. Do E às que vezes acreditamos. não comprometermos aquilo que queremos em função dos nossos sonhos. Temos que lutar por eles sempre. Eu acho que isso é ser ousado. Acho É que sim. verdade. Uma pessoa. A minha mãe. Que gira. Uhum. Meu hobby, ou seja, o que eu gosto de fazer. Eu gosto de carros, eu já disse. Eu gosto de carros, gosto de estar perto de carros, gosto de estar junto das corridas de carros. Mas chegas a fazer coleção? Não, tenho alguns carros que Não, eu gosto. digo assim, carros antigos, tu tens algum... Tenho alguns carros, sim. É? Sim, mas gosto mais é de estar ligado às corridas e tenho amigos meus que... Você viaja para ir para as corridas? Sim, exatamente. é? Eu gosto disso. Que Fórmula legal. 1, Fórmula Também. E, Fórmula... Fórmula 1, mas a Centro 21 Nações patrocina uma equipa de corridas que disputa o Campeonato Nacional de Velocidade. E eu também tenho um carro que às vezes entro numas brincadeiras. E o meu sócio também, portanto é o nosso hobby. É esse. Quando temos tempo, é isso. Que legal, muito bom. Um É, cheiro. vai. Um cheiro. Cheiro a castanhas assadas da minha avó. Quando era pequenino. No Memórias outono. afetivas. Né? É, memórias afetivas. Essa Memórias é uma memória muito afetivas afetiva e para mim. olfativas. É. Na casa da minha avó, o cheiro a castanhas. Muito Boa. bem. Uma saudade. Da minha família e dos meus familiares que já não estão cá. Tenho muitas saudades deles. Dos meus avós, alguns tios que já partiram. E essas pessoas deixaram muita saudade. Pois. E por último, uma frase, Zé. Sei para onde vou, mas não me esqueço de onde vim. Uau. Acho que é bonita essa. Muito Boa. boa. Merece uma salva de palmas! Obrigado, obrigado. Uma salva de duas pessoas. Eu vou contar a E de intenção. vocês aí, ó. O E de terceiro ali vocês, atrás. nosso filmmaker, tudo, Olha. o Thiago que tá ali. Olha, a gente tem uma surpresinha aqui. Produção, surpresinha aqui pro José Pedrinho. Com todo Zé, respeito. aceite esse miminho. Olha, um mimo. Ele vem do Clube diretamente de Chateau. de um dos patrocinadores do nosso podcast. É um clube de vinhos e garrafeiras chamado Clube de Chateau, no Saldanha. E eles enviaram esse mimo aí, é de um chateau deles mesmos. Eles têm uma série de chateaus ali na região de Bordeaux. Bordeaux, na França. E enviaram como um mimo e também como uma oportunidade, assim, para você conhecer, se um dia puder ir lá, beber uns bons vinhos, petiscar uma boa comidinha francesa. Fica aqui no coração Saldanha. de Saldanha. Vou lá, obrigado, muito obrigado. Eu Nada. vou agradecer também a Chateau Aprenda e vou lá provar. Claro. Obrigada, Obrigada, Clube Clube de Chateau. Chateau. Maravilhoso. Zé, muito Olha, obrigado. muito Obrigado eu pelo obrigada. convite. Foi Obrigado. Muito bom. incrível, muito bom conhecer assim, a trajetória de um empresário de tanto sucesso aqui em Portugal. Thalita já conhecia, eu não conhecia. Um prazer, volte sempre. Obrigado. Tenho certeza que essa entrevista vai inspirar muitas pessoas que buscam realmente prosperar na vida profissional, pessoal, principalmente aqui em Portugal, né, amiga? Exato. Muito obrigada, Zé. Foi muito enriquecedor. ótimo. É muito bom quando a gente entrevista alguém que acrescenta valor, É. que traz um papo interessante, que traz uma conversa cheia de valores e principalmente que coloca aqui sobre a mesa grandes possibilidades para quem pretende algum dia ingressar nesse mercado enquanto trabalhador ou fazer algum negócio imobiliário ou comprar algum imóvel, investir ou fazer qualquer coisa relacionada ao imobiliário. Então é muito bom para a nossa audiência saber que tem à sua disposição um grupo sólido, forte e principalmente que está deixando a sua marca recheada de muita qualidade no mercado imobiliário em Portugal. Muito Obrigada. obrigado pelo convite. Obrigada, até o próximo Obrigada, até o episódio. A gente próximo. vai se vendo por aí. Beijo. Beijo. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada.